Olá pessoas, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal. E lembrando, se vocês gostam de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, vocês estão no lugar certo. Mas hoje eu quero convidar vocês para que a gente possa aprofundar sobre um assunto que é muito importante: o pensamento crítico na era da desinformação. E por mais que pareça que nós vivemos na era da informação, na verdade, quando nós vamos parar para analisar, parece que a sociedade que está se levantando nos dias de hoje é uma das sociedades mais ignorantes que existe. Infelizmente, essa é uma realidade que precisa ser debatida, que precisa ser exposta. E é justamente nesse vídeo que eu quero convidar vocês para que a gente possa refletir mais sobre essa questão. Percebam que nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão confusos. Eu falo isso porque é muito fácil hoje você pegar o seu celular, por exemplo, e você acessar as redes sociais, e é muito rápido a forma como a informação ela vem sendo disponibilizada para nós. A todo momento, a internet e as redes sociais, elas estão trazendo informações e mais informações. Vamos rolando a tela do celular e a cada post que passa é uma nova informação. E pasme, tem muita gente que pensa que pensamento crítico é você citar um filósofo, por exemplo. É o que eu mais vejo, esses perfis darks que eles fazem de filósofos. Ah, porque Schopenhauer falou isso. Ah, porque Friedrich Nietzsche, porque Karl Marx. E aí, só de você pegar esses nomes e citar uma frase que eles falam, já faz de você uma pessoa que pensa de forma crítica, quando na verdade não é bem assim que funciona. Isso não é pensar de forma crítica. E é por isso que eu estou falando para vocês. Parece muito paradoxal. Vivemos numa era de muita informação. Eu estou falando aqui para vocês. A todo milésimo de segundo que nós passamos a tela do celular, é uma nova informação que está chegando para você. Mas por que ainda assim somos tão confusos? Por que existe tanta divisão de opinião? Por que existe tanta desinformação? Por que existe tanto leigos falando de coisas que não se sabe? Perceba que é muito mais profundo. Querendo ou não, nós vivemos na era do conhecimento. Nunca foi tão fácil aprender algo. Um celular na mão, por exemplo, dá acesso a você a uma biblioteca gigantesca. Mas, como eu já falei, paradoxalmente, nunca houve tanta ignorância, tanta desinformação, tanta incapacidade de pensar criticamente. O que será que está acontecendo? A verdade é que parece que quanto mais informação nós recebemos, menos reflexão existe. Quanto mais opiniões se levantam, menos pensamento nós temos por si mesmo. E aqui me parece que a modernidade, ela traz uma ideia de ilusão do conhecimento, a ilusão do saber. A modernidade nos vendeu uma ideia de que informação necessariamente é conhecimento. Mas isso é totalmente falso. Informação, gente, não é sabedoria. Informação sem reflexão é apenas uma pessoa cheia de pensamentos vagos, sem nem mesmo ter uma organização crítica. São pessoas totalmente cheias de dados e vazias de conhecimento. E uma das coisas que eu costumo falar sobre os dias de hoje, sobre a modernidade e todo esse lance de internet, é que hoje em dia as pessoas só reagem, mas elas não conseguem pensar. Veja, a gente muitas das vezes na rotina sai para trabalhar, sai para fazer uma coisa, sai para atender uma pessoa e nessa rotina rápida, nada é profundo, nada é realmente reflexível. Tudo ao nosso redor, por mais informação que nós tenhamos, é muito descartável. Pois bem, é exatamente aqui que começa a entrar um pouco da minha crítica mais profunda para que eu possa chegar no pensamento crítico, de fato. A realidade que vocês precisam saber, gente, é que as redes sociais, elas não foram feitas para gerar pensadores. Isso daqui é uma coisa fundamental que você precisa saber. As redes sociais, elas foram feitas apenas com uma intenção: prender a sua atenção. Algoritmo. E o que prende a atenção não necessariamente vai ser uma verdade. Eles querem apenas a sua emoção momentânea. O algoritmo favorece aquilo que você mais consome. O algoritmo ele foi feito para entregar aquilo que você está consumindo e não aquilo que necessariamente é a realidade e a verdade. Ele cria, de certa forma, uma bolha intelectual
e não faz você enxergar vertentes diferentes. E é aqui onde a gente começa a adentrar um pouco mais sobre o pensamento crítico. A ignorância moderna não nasce da falta de informação, mas da recusa em questionar aquilo que se está sendo consumido. Preste muita atenção nisso. Pensar de forma crítica e sair dessa ignorância é você, por exemplo, olhar um post, olhar uma frase, olhar um posicionamento, olhar um pensamento e não só reproduzir ele. Então quer dizer que Schopenhauer falou que a vida é sofrimento. Nossa, logo viver é sofrimento. E você não para analisar o que Schopenhauer realmente quis transmitir. É aqui onde está. Nós precisamos ter dentro de nós essa capacidade de saber questionar. Não é porque o político X ou porque a religião X falou algo que vai ser uma verdade absoluta. Você, por si mesmo, precisa criar esse hábito de questionar aquilo que está sendo mostrado para você. E aqui entra, então, algo profundo. O que é, então, pensar de forma crítica? O que é o pensamento crítico? E aqui vamos começar a elaborar mais esse assunto. Esse é um assunto que muitas pessoas também sentem dúvidas e também falam sem ser pensamento crítico. Acham que sabem quando na verdade o pensamento crítico é algo muito mais profundo. Mas então o que é? Pensar criticamente, preste atenção, pensar criticamente não é sair por aí duvidando de tudo. Não é sair por aí discordando de tudo. Tem muitas pessoas que pensam que pensamento crítico é isso, mas não é. Pensar criticamente é buscar razões pelas quais algo é verdadeiro ou falso. Será que isso é verdadeiro? Ou será que isso é falso? Então eu vou pensar para eu chegar em uma conclusão racionalmente. É usar a minha razão para eu contestar se algo de fato é verdadeiro ou falso. Mas eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso analisar, eu preciso testar, eu preciso pensar criticamente para que eu consiga chegar em uma conclusão verdadeira. Percebem a profundidade? Sócrates é um dos filósofos que eu gosto muito de utilizar como exemplo, porque ele não só falava, mas como também Sócrates vivia. Sócrates certa vez disse: uma vida não examinada não merece, não é digna de ser vivida. E quando você vai realmente se aprofundar na história de Sócrates, você vai ver que ele saía pelas ruas e ele dizia que não sabia do que as pessoas achavam que era verdade ou do que as pessoas achavam que sabiam. Sócrates dizia que não sabia e por isso ele buscava saber. Ou seja, ele questionava, ele perguntava por quê? Como? Com base em quê? Isso faz sentido, logicamente? São perguntas. Sócrates foi um dos filósofos mais questionadores da sua época que existiu. Isso significa dizer que a pessoa que quer pensar de forma crítica é aquela pessoa que está disposta a abandonar o conforto das redes sociais, daquele negócio que passa rápido demais e buscar a verdade. Só que buscar a verdade exige que você pense de forma crítica. E pensar de forma crítica exige que você saia da zona de conforto. Tá bom, você está pedindo para eu pensar de forma crítica, mas na prática, como é que eu posso fazer isso? Vamos deixar mais didático. Conselhos que eu posso dar a vocês é perguntar. Pergunte, que fonte é essa? Outra coisa, separe opinião de fato. Uma coisa é alguém ter uma opinião, outra coisa é a gente ver fatos verídicos. Busque coerência. A verdade, ela tem que ser coerente. E outra coisa muito fundamental que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer: esteja disposto a mudar de ideia. Esteja disposto a abandonar o que você acha que sabe para aprender novas coisas. Isso é fundamental. Então, gente, pensar criticamente e sair da ignorância não é simplesmente uma habilidade intelectual. É uma virtude moral que o ser humano, ou melhor, alguns seres humanos conseguem atingir. Exige humildade, exige paciência e o primordial, amor pela verdade. Tem uma frase que eu escutei do meu professor de filosofia que eu carrego para mim para a vida. A verdade, ela exige esforço. A mentira, ela se espalha sozinha. Então, a maior revolução dos nossos tempos não é a tecnologia. É intelectual. Em um mundo que grita o tempo inteiro, o tempo todo, pensar virou um ato de resistência. Pensar criticamente hoje é nadar contra a correnteza da humanidade e das redes sociais. É nadar contra o sistema e contra a maioria das pessoas. Mas é exatamente isso que a história da filosofia nos ensinou.
Os filósofos eles se levantavam para estar contra o senso comum, contra o que as pessoas falavam no dia a dia de forma comum. Os filósofos levantaram-se para pensar de uma forma mais crítica, diferente, com outra visão. Pensar criticamente é exatamente isso. E eu espero que nós, você que parou para assistir esse vídeo até aqui, a gente possa desenvolver esse hábito de, por si só, pensar criticamente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.